Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos por tudo que tens feito por nós, agradecidos porque neste momento iremos estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco. Pedimos, Pai, que estejas cuidando de cada um que estuda conosco a Bíblia cada dia, dê a eles vitórias nas lutas, nos problemas que enfrentam, que não desanimem, que perseverem na fé, que recebam as bênçãos conforme for a Tua santa vontade. Pedimos, Pai, que abençoes Ilceia Correia dos Santos Victor, também abençoes Osmar Marinho, Josie Kenerren, Lau Kriegel, Luiz Santos, Márcia Souza, Maria Vespúcio Brito, Iracema Silva, Marlene e Erildo Westphal, Noemi Oliveira. Ela pede que Tu abençoes que ela consiga vender um apartamento em São Paulo e ela ir para o interior. Abençoes também José Alfredo, Ricardo, Andréia. Abençoes Dani da Mata. Abençoes Exildo Westphal e a Judite e toda a família. E Te agradecemos, Pai, por estarmos iniciando uma nova semana de estudo em Tua palavra. Pedimos que perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nossa gratidão a Deus por estarmos novamente juntos. Estamos iniciando uma nova semana de estudo. Estamos estudando o livro de Josué, Lições de Fé. E aos sábados nós temos postado ali respostas de perguntas que vocês nos fazem. E temos sentido falta de alguns dos nossos irmãos e irmãs em acompanhar essas perguntas e respostas aos sábados. Também clicar no dedinho de joinha. E nós agradecemos aqueles que já estão participando. E se porventura você que nos ouve não tem escutado aqui o seu nome, você pode mandar aí uma mensagem dizendo que você está na escuta e nós nas próximas semanas estaremos então mencionando também o seu nome, que porventura não tem sido citado aqui. O estudo que faremos essa semana fala especialmente sobre herdeiros das promessas, prisioneiros da esperança. Quando nós lemos em Zacarias, no capítulo 9, no verso 12, Zacarias escreveu: "Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro." Essa expressão prisioneiros da esperança, ela também é relacionada a cada um de nós que estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus. É a nossa bendita esperança. É nele que está a nossa confiança. Este mundo não traz nada de bom para nenhum de nós. Só traz tristeza, sofrimento, dor, problemas, ansiedade. Mas a nossa esperança está no retorno de Jesus, que virá para nos buscar e nos levar para a cidade, para o lugar que Ele está preparando para cada um de nós. E nós sabemos que o povo de Israel, eles também ficaram prisioneiros dessa esperança durante muitos anos, desde quando Abraão foi chamado por Deus e Deus disse que daria aquela terra onde Abraão estava agora como herança aos seus descendentes. Isso se passaram aproximadamente 400 anos para que a promessa fosse cumprida. Mas Deus, irmãos, Ele não falha. Às vezes nós achamos que Jesus está demorando voltar, mas nós temos que continuar firmes nessa esperança, na certeza de que Jesus Ele vai cumprir a sua promessa que Ele fez em João 14, de 1 a 3, que nós não ficássemos preocupados, turbados, porque Ele estava indo, mas voltaria para nos buscar. Essa é a certeza que nós temos na palavra de Deus. E quando nós lemos aqui no livro de Josué, nós estamos estudando, especialmente nos capítulos 13 até o capítulo 21, aqui nós vamos encontrar uma relação muito grande de fronteiras, de divisões de terras que foram destinadas às tribos de Israel. Para muitas pessoas, essa descrição dessas fronteiras, divisões de terra, podem até parecer irrelevantes, mas essa descrição ela tem um significado teológico muito importante. Elas mostram que a terra prometida não era apenas uma ideia distante, mas era uma promessa concreta e real. E Deus então estava querendo ensinar ao povo de Israel que o território prometido era algo tangível e eles precisavam agir com fé para tornar essa promessa uma realidade.
A terra, ela iria ser dada ao povo de Israel como uma herança, como um presente. E Deus assim cumprindo a promessa que ele havia feito aos seus antepassados. Então, quando nós lemos em Deuteronômio capítulo 1, no verso 18, nos diz: Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Essas palavras foram ditas por Moisés em Deuteronômio. Deuteronômio faz parte daqueles 5 primeiros livros da Bíblia que Moisés escreveu. E Moisés aqui estava então fazendo um retrospecto de tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel, desde quando chamou a Abraão, e agora eles já estavam diante da terra prometida. Só faltava cruzar o rio Jordão. E Moisés então, depois de 40 anos conduzindo este povo ali pelo deserto, ouvindo reclamações e suportando toda a rebelião do povo, Moisés, ele descansou no Senhor, ele dormiu ali em cima do Monte Nebo, faleceu, mas conforme nós lemos na palavra de Deus, ele foi ressuscitado pelos anjos e levado para os céus. Nós podemos fazer aqui uma pequena comparação entre o Éden e a terra de Canaã. Nós indo à Bíblia, eu convido vocês a abrirem em Gênesis capítulo 2, no verso 15, diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então Deus, quando criou o jardim do Éden, colocou o homem para cultivá-lo e guardá-lo. O homem não foi colocado ali para ficar de braços cruzados sem fazer nada. Ele tinha que cuidar. E quando lemos também em Gênesis capítulo 3, versos 17 até o verso 24, nos diz assim: E ao homem ele disse: Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore do fruto, cujo ordem foi dada que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e deles comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Quando entrou o pecado neste mundo, a ordem agora é que eles deveriam trabalhar e com o suor do rosto comer o pão. Infelizmente hoje muitas pessoas querem viver às custas do governo, viver de cestas básicas, viver de migalhas que o governo dá para poder ter ali as pessoas nas suas mãos, como uns fantoches fazendo o que ele quiser. Mas a ordem de Deus é que com o suor do rosto nós deveremos comer o nosso pão, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar pela nossa sobrevivência. E outra coisa que aconteceu aqui foi que a terra começou a produzir espinhos e cardos, porque até quando Adão e Eva pecaram, não existia espinhos nem ervas daninhas. Mas com a entrada do pecado veio espinhos e ervas daninhas. E também nós lemos aqui em Gênesis capítulo 13 e no verso 14: Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: Olhe até onde sua vista alcance, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Aqui começa então a promessa de Deus a Abraão. Ele olhasse até onde a vista dele alcançasse. Isso aconteceu depois que houve aquele problema entre os empregados de Ló e os empregados de Abraão, e eles tiveram que se separar. Abraão era tio de Ló, eles se separaram.
Ló escolheu as campinas lá de Sodoma e Gomorra e o resto do restante da terra ficou para Abraão. E então Deus disse: olha, até onde você alcançar, tudo isso eu vou dar para a sua descendência. E também nós lemos em Gênesis 26, no verso 3, habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. E no verso 24, de Gênesis 26, verso 24, lemos: onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes, e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Então Deus aqui está dando a terra para os descendentes de Abraão. E como nós sabemos, toda a terra, ela pertence ao Senhor. E eles não precisaram comprar, eles possuíam a terra que Deus havia dado para eles. E agora Deus confirma essa promessa para Isaac, também confirma essa promessa para Jacó, que aquela terra seria deles, porque Deus havia prometido a Abraão e assim iria acontecer. E em Gênesis 28 e no verso 13, diz assim: no topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô, Abraão, e o Deus de seu pai, Isaque. Na terra na qual você está deitado lhe pertence, e eu a darei a você e seus descendentes. Foi quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Ele então deitou para dormir, colocou uma pedra como travesseiro, e ali ele teve um sonho dessa escada que ia do chão onde ele estava até os céus. E então Deus disse para ele: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque, e essa terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Então, assim como Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, prometeu ao povo de Israel que daria aquela terra a eles, Deus também, ele fez uma promessa para nós. Está em Hebreus capítulo 6, Hebreus no capítulo 6, nos versos 11 a 15, nos diz assim: nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que por causa de sua fé e perseverança herdarão as promessas. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo e disse: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Essa carta aos Hebreus, ela foi escrita para aqueles descendentes de Abraão que haviam se tornado cristãos, haviam aceitado a Jesus, mas devido à influência das pessoas que não aceitavam a Jesus, muitas estavam abandonando a fé. Muitas pessoas estavam desistindo da promessa que Deus fez de esperar. Mas aqui nós vemos que o escritor do livro de Hebreus, ele insiste para que o povo continue a mostrar a mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Então nós precisamos também hoje mostrar a nossa dedicação, a nossa confiança, a nossa esperança de que Jesus vai voltar em breve e que nos dará uma terra por herança. Para o povo de Israel foi dado a Canaã terrestre. Para nós, cristãos, nós estamos aguardando a Canaã celestial. E não vai demorar. Nós estaremos contemplando o nosso Senhor Jesus voltar e estaremos sendo levados para viver com Ele nos céus por 1000 anos e depois, durante a eternidade aqui neste planeta que será renovado, será o novo céu e a nova terra. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê um bom dia e que as bênçãos estejam sendo concedidas a cada um conforme a misericórdia do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.